E a semana já começa no CNN 360 com entrevista de peso. A gente vai ouvir a partir de agora o governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ele veio até os nossos estúdios, está aqui na nossa casa em São Paulo e eu recepciono o governador. Muito boa tarde, governador. Obrigada pela disposição em falar aqui com a CNN. Nesse momento delicado ainda, né, no cenário nacional de transição. Importante a gente ter em mente aqui, gente, que o governador Cláudio Castro é aliado do presidente Jair Bolsonaro, né? Sempre teve um discurso moderado em relação a como seria essa relação com Luiz Inácio Lula da Silva. Se Lula vencesse, Lula venceu. Governador, qual é a disposição para conversar? Toda, 100%? Como é que o senhor está acompanhando esses primeiros dias pós-eleição? De novo, boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no estúdio da CNN. É sempre um prazer estar aqui dialogando com vocês. Dani, é o que eu tenho dito sempre, eu já falei isso antes da eleição, falei isso durante o processo eleitoral, eu já falei depois. Eleição é eleição, mandato é mandato, governo é governo. Eu estive, sim, estou sempre ao lado do presidente Bolsonaro, sou do partido dele, mas agora há uma missão. A população fez a sua escolha e nós, como servidores, como funcionários da população, nós temos a obrigação de trabalhar juntos. Há um povo que são os nossos patrões, que são aqueles para quais a gente trabalha, que eles esperam de nós diálogo, trabalho em conjunto, e isso, com certeza, como a gente vem tocando o Rio de Janeiro, onde eu dialogo com todos os prefeitos, de direita, esquerda, de centro, na Assembleia Legislativa, onde eu tenho uma excelente relação com o atual presidente da Assembleia, que é do Partido dos Trabalhadores, com certeza essa relação amistosa de diálogo e, sobretudo, fincada em pautas que o Rio de Janeiro precisa muito para crescer. Dentro desse espectro, o diálogo vai ser fundamental. Governador, então, já que o senhor já aponta aí nesse diálogo focado em pautas, né? O que é prioritário para o Rio de Janeiro a partir do início do próximo mandato? Quais são as primeiras negociações que o Rio tem debaixo do braço para entregar ao governo federal, reivindicando ali ou fatias do orçamento ou uma renegociação de dívida? Conta para a gente onde é que o senhor está mirando como prioridade para essa largada. Olha, tem algumas pautas importantíssimas que, inclusive, já vêm sendo negociadas ainda com o governo Bolsonaro, como é o caso da F-118, que é a ferrovia que vai chegar até o Porto do Açu, a Rota 4B do gás, as concessões do Santos Dumont e do Galeão, também a subida da Serra. Tem diversas pautas nesse sentido que nós vamos ter que tocar com o governo federal. Toda essa questão da continuidade do acompanhamento do regime de recuperação fiscal. Então, são pautas importantíssimas, econômicas, de infraestrutura, que a gente vai ter que dialogar cada dia mais com o governo federal e que o Rio de Janeiro precisa delas demais para que possa sobreviver, que possa crescer. E o que eu já ouvi do pessoal da equipe do governo novo é que tem, sim, uma predisposição positiva para estar atendendo essas pautas do Rio de Janeiro. Interessante. Governador, vamos falar um pouquinho. Na outra vez que nós conversamos aqui, quando o senhor ainda estava em campanha, né, eu ressaltei como o senhor sempre teve um tom mais ameno, apesar de direita, apesar de base religiosa, sempre teve um tom mais ameno do que uma ala dos bolsonaristas, né, que fazem bastante, são muito ruidosos. A gente acompanhou, logo no dia seguinte à eleição, a ocupação ilegal de rodovias. Nós acompanhamos pessoas, né, acampadas ao lado de quartéis, pedindo um golpe, né? O senhor não se eximiu, o senhor colocou a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro na rua para desobstruir as rodovias em parceria com a PRF. Mas a esses eleitores, né, que muito provavelmente votaram na dobradinha Castro, Bolsonaro, né, no primeiro turno, que palavra o senhor dirige a essas pessoas que estão absolutamente fora, né, parece fora do noticiário, sequestradas por uma agenda paralela, meio irreal? Olha, Dani, o protesto, ele é válido, ele é livre, ele é democrático. As pessoas têm todo o direito de protestar. Inclusive, o que a gente sempre viu por parte, sobretudo, de integrantes da esquerda, foi conclamação de greve, de paralisação.
Isso é democrático. O que nós não concordamos, inclusive o presidente Bolsonaro pediu para que isso parasse, foi na obstrução de vias que prejudicam o país, prejudicam o Estado, geram desabastecimento. Isso a gente realmente não concordou. Nós tivemos uma atuação dura, uma atuação cirúrgica dura para poder desobstruir toda a manifestação pacífica, a manifestação, como a gente diria nesse dia de Copa do Mundo aí de futebol também, dentro das 4 linhas, ela é válida. E a população ela tem todo o direito, sim, aquele que realmente discordou, de fazer a sua manifestação. O outro lado fez isso a vida inteira. O que a gente não pode, e aí, enquanto poder público, a que a gente não vai permitir, é que isso fira o direito de outras pessoas. E quando você fecha estradas, quando você proíbe, interfere no direito de ir e vir, você está, sim, cometendo um erro, e isso não será tolerado pelo governo do Estado. Ô, governador, se o senhor passa por aqui no dia de convocatória da seleção, tem gente sentindo falta de um monte de jogador do Rio de Janeiro. O senhor acho que é vascaíno, certo? Ai, meu Deus. Não, eu sou pelo flamenguista. Amor de Deus. É a minha cara cometer essa gafe. Bom, mas eu vou chamar um vascaíno, então. Vem pra cá, Leandro Rezende, me acode. Ele vem com direito de fala, vem direto do Rio de Janeiro. Ele tá feliz que o Vasco subiu ontem. Eu tô feliz, hoje eu tô feliz. Ô, Leandro, com você, o governador todo ouvidos. Valeu, Dani. Governador, boa tarde. Prazer estar conversando com o senhor. O senhor falou há pouco, né, respondendo a Dani, sobre o regime de recuperação fiscal, que é uma pauta que o senhor tem para conversar com o ex-presidente Lula, né, presidente eleito agora. O Rio, né, o senhor pegou o Estado já numa situação mais complicada, mas o Rio precisa também, tem outras pautas, né? O PT tem a questão lá do Comperj, mas pautas voltadas ali para a economia. Queria saber do senhor como é que o senhor está olhando para tentar fazer o Estado voltar a crescer, né? Depois de tantos problemas que tivemos no passado, agora o senhor conseguindo pegar o governo inteiro, né? Não na situação que assumiu o mandato da outra vez. Leandro, aqui a gente vem investindo muito na questão da infraestrutura e no desenvolvimento, né? Reduzindo carga tributária, fazendo obras de infraestrutura. Com certeza o Comperj, o Polo Gaslub, hoje, durante a gestão do presidente Bolsonaro, a ideia era aquilo virar um polo energético. A gente já ouve de novo que o novo governo vai querer retomar a questão da refinaria. Qualquer um dos dois são importantíssimos. Aquela região ali de Itaboraí foi uma região que sofreu muito com tudo o que aconteceu. Nós precisamos que seja dada uma destinação, ou voltar a ideia da refinaria, ou então manter a ideia do Polo Gaslub. São duas grandes ideias. O que não pode é continuar do jeito que está hoje. A Rota 4B do gás é um pleito do Rio de Janeiro antigo, assim como a F-118 chegando no Porto Açu, assim como a ferrovia que vai de Minas até o Porto Seco de Angra. Por exemplo, o aeroporto de Angra é o próprio governo estadual que está reformando todo ele. A gente tem toda a nossa questão turística, essa infraestrutura, a duplicação de algumas BRs. Então, tem muita pauta positiva. A nova subida da Serra de Petrópolis são pautas eminentemente federais, mas que impactam diretamente, assim como a questão do Galeão e do Santos Dumont. Há um compromisso do governo Bolsonaro de 100% da outorga ser investido em infraestrutura no Rio de Janeiro. Eu vou cobrar que esse compromisso não seja um compromisso de governo, mas um compromisso de Estado. Então, ele permanecer esse compromisso para que a gente possa melhorar cada vez mais a infraestrutura do Rio de Janeiro. É um recurso importantíssimo para que a gente possa fazer outras obras que melhorem a nossa infraestrutura. Tem a questão da indústria naval, que para o Rio de Janeiro é importantíssimo e que também nós já ouvimos falar que seria uma proposta do governo novo. Então, essas pautas vão ser o balizador do diálogo entre o governo do Estado e o governo federal. Deixa eu manter a bola com o Leandro Rezende, mas já avisando que daqui a pouco vem o Yuri Pita também para falar com o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Ele foi reeleito em primeiro turno, né? Defende aí o diálogo com o novo governo e aponta o que seria prioridade para o Rio de Janeiro. Leandro.
Governador, preciso falar também de segurança pública, né, que é uma questão sempre importante aqui para o nosso estado, né? O senhor começou o projeto Cidade Integrada pelo Jacarezinho. Queria saber, agora, nesse mandato, se o senhor vai manter o projeto, se esse projeto vai se expandir e como fazer para que ações como essa, né, sejam levadas também para locais da cidade do estado que são dominados pelas milícias, governador. Cidade Integrada é um novo modelo de segurança pública. É um modelo de retomada territorial, onde a segurança pública ela é um dos fatores, mas tem a questão econômica, tem a questão social, educacional, esportiva, e é com certeza um dos programas que eu mais acredito. Não à toa, eu usei pouco ele durante a eleição, que ele não fosse configurado para um programa utilizado para vencer a eleição. Eu não quis cometer o erro que as UPPs cometeram de ele ser ampliado de uma forma atabalhoada simplesmente para isso gerar voto. Eu não fiz isso. Nós já vamos agora, se eu não me engano, é o Pavãozinho e o Cesarão, são os dois próximos pontos do Cidade Integrada. Mais uma vez, um de tráfico e um de milícia, mostrando que aqui a gente combate a todos, mas que a gente quer dar uma vida digna para aquelas pessoas. Não é a ideia entrar dando tiro, entrar com blindado. É entrar retomando, mas entrando com a política pública. No Jacarezinho, por exemplo, não havia coleta de lixo dentro do Jacarezinho. E hoje nós já estamos com FAETEC reaberta lá, escola reformada, uma mini Vila Olímpica já inaugurada e os índices de segurança todos melhoraram. Então, esse é um programa que ele veio para ficar, mas ele está sendo tratado com muita responsabilidade, porque, repito, ele não é um programa de governo. E eu tenho dito, até uma crítica que eu tenho feito, às vezes, é que as pessoas parecem que torcem contra o programa. E esse programa ele deveria ter a torcida de todos, sociedade civil, governos, imprensa, para que ele realmente funcionasse. As críticas são bem-vindas, mas elas têm que dividir o noticiário com as questões positivas, senão ela vira uma torcida contra um programa que ele é importantíssimo e que tem tudo para melhorar a segurança pública. Vou tirar a bola do Rio para fazer a ponte aérea mais famosa do Brasil. Vem para cá, Yuri Pita, falando com o governador Cláudio Castro. Obrigado, Dani. Boa tarde, governador. Parabéns pela eleição. A gente já se conversou um pouquinho aqui no corredor. Deixa eu perguntar duas questões. Há uma expectativa grande para a entrevista coletiva de amanhã do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e do papel que o presidente Jair Bolsonaro vai ter a partir de 2023. Mas queria ouvi-lo sobre duas questões. O que o senhor imagina desse papel de liderança do presidente Jair Bolsonaro, mas ainda nesta reta final de discussões no Congresso Nacional, que papel que o senhor imagina para o PL e o senhor como governador junto à bancada de parlamentares fluminenses nessa discussão que está sendo proposta pelo governo eleito de uma PEC de transição para viabilizar o Auxílio Brasil de R$600 e, eventualmente, uma correção real do aumento do salário mínimo? Olha, Yuri, a questão da correção do salário mínimo também era uma pauta do presidente Bolsonaro. Eu não creio que haja nenhuma dificuldade em relação a isso, nem o Auxílio Brasil, nem o salário mínimo. O que a gente tem ouvido no PL é fazer uma oposição responsável. Eu creio que o presidente Bolsonaro será o líder dessa oposição, mas fazendo uma oposição responsável e não prejudicando o país porque está fazendo oposição. É isso que a gente tem conversado muito, eu tenho conversado muito com os parlamentares, fazer oposição, sim, ao campo político e não oposição ao país. O que o país precisa é que as pautas de país sejam trabalhadas juntos, por oposição, governo. Fomos governo até agora e o PL com certeza será um partido de oposição responsável. Muito bom, gente. Deixa eu pedir para o Edu Petrelli colocar o governador Cláudio Castro aqui comigo no telão. Governador, agradecer de novo a entrevista. Tá sentindo falta do Gabigol na lista? Errou o Tite? Não pode dizer que errou, porque são todos grandes jogadores, mas que o Gabigol vai fazer falta com certeza. Teria sido uma grande convocação. Eu não podia perder a oportunidade. Obrigada, Cláudio Castro. Agora sim, flamenguista, hein, cara? Ainda chamei ele de vascaíno. Coloca essa aí na conta do desconhecimento do futebol, governador. O que eu entendo de política, eu não entendo de bola. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Até.